Olá, nós estamos no estudo de número 12, abençoados os pacificadores. Nós já vimos até aqui as 6 primeiras bem-aventuranças. A primeira trata dos pobres de espírito, que mostra a nossa debilidade e das outras pessoas. Segundo, aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, que mostra a nossa condição de chorar pelos nossos pecados e também pelos pecados das outras pessoas. Em terceiro lugar, nós vimos também que são abençoados os mansos, a nossa vivência com autocontrole, com paciência, com humildade. Em quarto lugar, nós vimos que são abençoados os que têm fome e sede de justiça. Isto é, a justiça que nos é imputada pela fé, é comunicada pela ética do reino de Deus e é vivenciada tanto no interior da pessoa quanto no exterior. Nós vimos em quinto lugar que são abençoados os misericordiosos, isto é, aquelas pessoas que têm paixão e amor pelo próximo e a si mesmas. Em sexto lugar, nós vimos que são abençoados os limpos de coração, isto é, as pessoas que têm uma vida de santificação. Hoje nós vamos tratar da sétima bem-aventurança, em Mateus 5, no verso 9, aonde Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Existem cerca de 400 referências bíblicas sobre a paz. Ora, a paz é necessária, pois o ser humano ele está em permanente conflito, principalmente conflito com Deus, conflito consigo mesmo e conflito com as pessoas à sua volta. Note que não há paz social, paz familiar, paz estudantil, num sentido lato, num sentido completo, mas há uma guerra já que pode ser vista em quase todos os locais. O que é ser um pacificador? O que é de fato a paz? Jesus não fala aqui daquela paz de cemitério, né? Na ausência do conflito. Ele não fala sobre a paz como uma trégua, uma paz a qualquer preço. Ele não está falando de apaziguamento ou por panos quentes, ou ficar em cima do muro, né? Ou usar uma paz barata. Ele não está falando sobre a paz sacrificando a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade da salvação, que o homem é pecador e necessita de um Salvador. Então veja que paz não é uma abominação, isto é, não é aquele que semeia contenda entre os irmãos, como está lá em Provérbios 6,19. O que não é um pacificador? Não é? Veja que Jesus, lá em Lucas 12, 49 a 53, Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria de já que estivesse aceso. Não existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3.
estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e sogra contra nora, e nora contra sogra. O que Jesus está querendo dizer com que ele está dizendo que ele veio lançar fogo sobre a terra? E ele diz: não vim para trazer paz à terra. Na verdade, o que ele está dizendo é que aquele que crê em Jesus, na verdade, ele vai colocar Jesus unicamente na sua vida. E isso significa que, se ele aceitou a Cristo, muitas pessoas que estão ao seu lado, como familiares e pessoas que estão no ambiente de estudo e trabalho, vão rejeitar o Evangelho. Isso significa que a paz não é algo conseguido sem qualquer custo. O Evangelho, muitas vezes, ele vai ter que dividir. Ou você vai escolher Jesus Cristo, ou vai preferir estar num ambiente morno e fazendo média com as pessoas. O Evangelho traz princípios, e esses princípios vão ser vividos, e na maneira que são vividos, eles vão dividir as pessoas. Como Jesus disse, ele veio trazer a espada, veio trazer o fogo, né? E ele, no sentido, ele não veio trazer uma tranquilidade, mas ele veio trazer salvação, vida eterna às pessoas, e uma paz que não é apenas uma paz momentânea, uma paz duradoura. Então, o que não é paz? Não é paz algo que é apenas visto momentaneamente, mas algo que se busca algo duradouro e eterno. O que é ser um pacificador, não é? Nós já vimos o que não é ser um pacificador e o que não é buscar a paz, não é? Primeiro são todos os que aceitam o Deus da paz. Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, Paulo vai continuar dizendo isso em 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Então, veja que aqueles que são pacificadores, aqueles que aceitam esse Deus da paz, né? Esse Deus de forma absoluta, esse Deus de forma única, porque Jesus é o único na nossa vida. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, como está em Atos, no capítulo 4, no verso 12. Em segundo lugar, um pacificador, ou os pacificadores, são pessoas que aspiram uma paz para todas as pessoas. Ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho ele pode dividir quando as pessoas não aceitam o Evangelho, mas o Evangelho ele vai unir muitas pessoas. Os missionários presbiterianos americanos antigos, quando estavam aqui no Brasil, diziam que quando uma pessoa da família crê no Senhor Jesus, certamente muitos outros haverão de crer. E isso é verdade. Muitas famílias são ganhas para Cristo, né? E que aceitam o Evangelho. Veja que Paulo, em Romanos 12, 18, ele diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Hebreus 12, 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Romanos 14, 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, os pacificadores são pessoas que aspiram pela paz, elas desejam a paz aonde elas estão inseridas, né? Mas não vamos trocar essa paz por um mero contentamento com as pessoas, mas vamos fazer prevalecer o Evangelho
de Cristo na nossa vida e fazendo com que as pessoas à nossa volta também o aceitem. Em terceiro lugar, pacificadores são aqueles que vivem o evangelho da paz. Efésios 6,15, Paulo diz: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então, a armadura do cristão deve ter o sapato, né, ou calçado, né, nessa armadura, o evangelho da paz. É onde você vai poder andar, né, vai poder prosseguir na sua caminhada espiritual. Aqui em Romanos, aliás, em João 14, 27, Jesus diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Em Romanos 5, 1 e 2, Paulo diz: justificados, pois mediante a fé, olha o que ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em quarto lugar, os pacificadores são os que têm um modelo de vida, o príncipe da paz. O profeta Isaías 9, 6, ele diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E olha o que ele diz: Príncipe da Paz. Quem é o príncipe da paz? Não é da guerra, é Jesus. Então, aquele que promove a paz no coração, na vida e as pessoas à sua volta é Jesus Cristo, não é? Em João 13, 14 e 15, Jesus diz: ora, se eu sendo mestre e Senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então nós temos um modelo, o príncipe da paz nos deu um modelo sacrificial. Em Filipenses 3,17, Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Quem são os exemplos de pacificadores para você? Você já é um pacificador? Se não é, comece colocando Jesus no seu coração. Jesus diz que felizes ou abençoados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.